E aí, beleza? Preparado para a nossa aula de biologia? Sim, que bacana, hein? Estamos aqui hoje para fazer uma breve conversa sobre relações ecológicas. As relações ecológicas nada mais são do que as interações entre os seres vivos. Como a gente bem sabe, no ambiente, além dos seres vivos, nós vamos encontrar também os fatores químicos e físicos, formando o ecossistema. Porém, os seres vivos, eles estão em constante processo de interação. Essa interação pode acontecer entre seres da mesma espécie, como pode acontecer entre seres de espécies diferentes. E, além disso, essa relação ela tem uma finalidade. Agora, que finalidade vai ser essa? É isso que a gente tem para ver. Tá preparado então? Então vamos lá. Muito bem. Para a gente começar, vou colocar aqui para você o conceito. Vamos ler o conceito junto comigo. Observa. As relações ecológicas correspondem às interações existentes entre os seres vivos. E essas interações, elas podem ser classificadas em dois tipos. O primeiro, como você está vendo, seria quanto aos participantes dessa relação. Aí você diz assim, Davis, como assim quanto aos participantes? Aos seres envolvidos. No caso, ela pode ser do tipo intraespecífica, quando os seres eles são da mesma espécie. E ela pode ser do tipo interespecífica quando os seres são de espécies diferentes. Tudo bem? Legal, né? Seguindo agora, o outro tipo de relação ou outro tipo de classificação que a gente pode ter é quanto à finalidade. Aí você pensa, como assim quanto à finalidade? É o resultado da relação. Essa relação, ela pode gerar, por exemplo, um benefício para todos. Ela pode ser uma relação que gere prejuízo para todos. Ela pode ser uma relação onde alguém tenha benefício, alguém é prejudicado ou até não aconteça nada com os envolvidos. Aí você fala, mas tem nome para isso, Davis? Tem. Olha só que bacana, observa. Temos a relação harmônica, que é aquela em que eu posso ter três casos. Olha só. Pode ocorrer benefício mútuo, ou seja, todos os envolvidos são beneficiados, e aí a gente considera esse benefício, a gente classifica ele com um sinal positivo. Então, quando o benefício é mútuo, verifica só que tem mais, ou seja, benefício para todos os envolvidos. Ela também pode ser com um benefício parcial, sem o prejuízo do outro. Ou seja, alguém é beneficiado e a outra parte da relação não é beneficiada, mas também não é prejudicada. Nesse caso, o benefício a gente indica pelo sinal positivo e o não prejuízo, mas também o não benefício, a gente considera com esse símbolo, né, com essa instrução 0. Tudo bem? E também pode ser uma relação de não prejuízo mútuo. Aí você fala, nossa, como é que dois seres vão se relacionar e eles não vão se prejudicar? Pois é, na natureza acontecem casos em que os seres eles convivem no mesmo local, eles até interagem, mas não de uma maneira para gerar benefício nem para um nem para o outro. Tá? Ou seja, eles estão no mesmo ambiente, mas eles não têm necessidades de aproveitar-se de um ou acabar sendo prejudicado pelo outro. Tudo bem? Continuando só, observa que tem as desarmônicas. As relações desarmônicas, elas podem ser do tipo menos, quando há o prejuízo para todos, ou ela pode ser do tipo mais, quando um é beneficiado e o outro obrigatoriamente é prejudicado. Aí você deve estar pensando agora, Davis, quando você me diz que tem uma relação ecológica, que tem os seres envolvidos, eu estou percebendo que pode ter benefício mútuo, alguém pode se beneficiar e o outro não ser prejudicado, pode haver prejuízos. Agora, você não vai falar de exemplos? Claro que eu vou. E para a gente ver os exemplos, vou passar aqui a tela, olha só. Muito bem, o que você está percebendo agora? Temos um primeiro caso e verifique que eu juntei os nomes, eu juntei os conceitos. Temos um caso que a gente chama de relação harmônica intraespecífica. Veja que na relação harmônica intraespecífica, eu tenho seres da mesma espécie estabelecendo relações onde alguém é beneficiado ou até todos podem ser beneficiados. E o primeiro exemplo é esse que está na tela, a colônia. Na colônia existe um benefício mútuo, ou seja, todo mundo é beneficiado. E observa só, existe uma dependência anatômica entre os participantes. Ou seja, eles precisam estar conectados anatomicamente. Por quê? Porque se eles forem separados, ambos podem chegar à morte. Então eles precisam viver juntos. Ela pode ser de dois tipos. Tá vendo aí? Isomorfa, quando os associados eles não têm
diferenças na sua estrutura corporal, como é o caso dos corais, né? Os recifes de corais, os indivíduos eles são todos muito semelhantes, mas eles têm que viver juntinhos. E na heteromorfa, os seres eles têm diferenças anatômicas, mas estão juntos. E aí você deve agora estar se perguntando, Davis, eu estou verificando que você colocou aí na imagem uma caravela portuguesa. Essa caravela portuguesa, ela não é um animal, não? Não. A caravela portuguesa, ela é uma colônia formada de vários animais conectados juntos. Só que ela é heteromorfa porque alguns formam os tentáculos, outros formam essa bolsa de ar, outros vão ser responsáveis pelo processo de reprodução. Então, cada um dos indivíduos ou cada grupo de indivíduos tem uma função específica e para isso ele tem que ter uma forma específica. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, vamos para o próximo caso agora. Olha só, sociedade. Sociedade, acredito que você conheça, nós seres humanos vivemos em sociedade, né? Benefício mútuo, ou seja, é bom para todos os participantes. Olha que detalhe interessante, independência anatômica entre os participantes, ou seja, eles não precisam estar presos, ligados anatomicamente. E ela pode ser de dois tipos, ela pode ser a chamada sociedade regular, quando há divisão de trabalho. Aí você fala divisão de trabalho? Sim. Um grupo de indivíduos faz uma função, outro grupo faz outra função e por aí vai, e nisso eles têm uma atividade cooperativa. Olha que nos exemplos eu coloquei principalmente insetos, cupins, abelhas, formigas. Acredito eu que você deva conhecer a estrutura de uma colmeia. Você lembra que tem a abelha rainha, tem a abelha operária, tem o zangão, e cada um tem uma função específica para fazer com que a colmeia, o coletivo, todo possa ter benefícios. Um detalhe importante, quando você fala, Davis, em uma sociedade, os indivíduos eles podem viver sozinhos? Podem, mas tem um detalhe, viver sozinho representa uma menor chance de sobrevivência. Para eles é muito melhor viver em conjunto, ok? Vamos para outro caso, olha só, irregular. Tá vendo lá? Sem divisão de trabalho. Cardume de peixes. Olha o peixe que a gente conhece como Nemo lá. Eles não têm uma divisão de trabalho, mas eles vivem juntos. E quando eles vivem juntos, eles têm maior chance de sobrevivência. Porque, por exemplo, um predador pode tentar atacá-los e, naquela busca de tentar pegar um deles, pode pegar nenhum. Enquanto ele sai na perseguição de só um, ele só vai parar quando pegar aquela presa. Tudo bem? Vamos seguir. Outro caso. Reunião. A reunião também é um tipo de relação de benefício mútuo, ou seja, todos são beneficiados. Também existe independência anatômica entre os participantes, mas tem um detalhe. É um agrupamento temporário. Olha o exemplo que eu coloquei. Crocodilos. Crocodilos, David? Sim. Quando eu falo em crocodilos, você deve, claro, saber um pouquinho da vida deles. Você sabe que normalmente eles ficam lá, mergulhados na água, eles ficam bem sossegados, cada um na sua. Mas quando chega a hora de atacar a presa, quando chega a hora deles irem fazer a sua refeição, eles se agrupam, ou seja, eles se reúnem para quê? Para fazer um ataque coordenado. Um tenta atacar, volta para a água, o outro tenta atacar, volta para a água. Até que quando um deles consegue atacar a presa e realmente prender essa presa, matar, puxa para dentro da água e todos eles então vão ser beneficiados. Então esse processo a gente chama de reunião. Tudo bem?